Há um tipo de silêncio que só existe diante da cruz. Não é o silêncio da ausência, mas da reverência. Um silêncio que brota da alma quando nos damos conta do que realmente aconteceu naquele dia. E entre os muitos detalhes que cercam a morte de Yeshua, há um que parece pequeno, mas carrega um peso eterno. Ele foi contado entre os transgressores. Isaías escreveu isso séculos antes. Inspirado pelo Espírito, ele descreveu a figura de um servo sofredor, alguém que carregaria dores que não eram suas, alguém rejeitado, desprezado, ferido por nossas transgressões. E no final de sua profecia vem essa frase quase sussurrada: e com os transgressores foi contado. Não foi por acaso que Yeshua foi crucificado entre dois malfeitores. Não foi apenas uma escolha das autoridades romanas ou uma ironia cruel do destino. Aquilo estava escrito, aquilo estava previsto. Era parte do plano. Ele, o santo, seria colocado entre os culpados. O justo estaria entre os injustos. Naquela colina chamada Gólgota, 3 cruzes foram erguidas. 2 delas eram esperadas. Eram para ladrões, rebeldes, homens que haviam violado as leis. A 3ª cruz, no centro, era para alguém que não tinha culpa. Um homem sem pecado, sem mácula. Um que só havia feito o bem. E mesmo assim, foi contado entre os malfeitores. Essa cena por si só é uma pregação silenciosa. Yeshua não morreu em um templo cercado de sacerdotes. Não morreu em uma casa rodeado por amigos. Morreu entre criminosos, morrendo como se fosse um deles, morrendo por causa deles, morrendo por causa de nós. A cruz do meio carrega um significado especial. Ela nos lembra que Ele não apenas tomou o nosso lugar, Ele entrou em nossa realidade. Ele foi até o fundo da nossa vergonha, assumiu a nossa culpa e se deixou identificar com os que erraram, mesmo sendo inocente. Ele não ficou distante do nosso fracasso. Ele se aproximou dele o suficiente para que ninguém pudesse dizer: ele não sabe o que é sofrer, porque ele sabe. Sabe o que é ser acusado injustamente. Sabe o que é ser rejeitado. Sabe o que é ser tratado como criminoso, mesmo sendo puro. E naquela cena brutal, vemos algo ainda mais profundo. Vemos os 2 malfeitores representando 2 caminhos. Um deles o insulta, zomba, rejeita. O outro o reconhece, confessa, suave e pede misericórdia. A resposta de Yeshua ecoa até hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo pendurado em uma cruz, mesmo em meio à dor, Ele estende graça. Mesmo sendo contado entre os transgressores, Ele não deixa de ser o Salvador. Aquele ladrão não teve tempo de descer da cruz, de fazer boas obras, de mudar sua história. Mas ele creu, e isso foi suficiente, porque ali estava o Cordeiro de Deus, derramando graça mesmo nas últimas horas. Essa é a beleza da cruz. Ela não exclui, ela inclui. Ela não exige perfeição. Ela acolhe o quebrantamento e nos lembra que nenhum passado é forte o suficiente para impedir o perdão, que nenhuma culpa é maior do que o amor de Yeshua. O fato de ele ser contado entre os transgressores nos ensina algo essencial. O Evangelho não é para os fortes, é para os que reconhecem sua fraqueza. Não é para os justos, é para os quebrados, para os que falharam, para os que perderam o rumo, para os que, mesmo errando, ainda desejam encontrar redenção. Na cruz, o céu e o inferno se encaram. A luz e a escuridão se confrontam. A justiça e a graça se beijam. E ali, pendurado entre 2 homens falhos, o Filho do homem se fez igual a nós para que pudéssemos ser feitos semelhantes a Ele. Isaías viu tudo isso de longe. Ele viu o servo que não abriu a boca diante dos acusadores. Viu o homem de dores,
experimentado no sofrimento. Viu o justo sendo tratado como criminoso, e ele conclui, contado entre os transgressores. Hoje, essa profecia continua viva. Ela nos alcança. Nos chama a lembrar que, por mais que tenhamos falhado, há um lugar para nós na cruz. Há um lugar onde a culpa é vencida, onde a condenação perde, onde o sangue fala mais alto do que o pecado. Yeshua escolheu estar ali. Poderia ter evitado, poderia ter se defendido, mas ele se entregou, porque sabia que, para nos resgatar, precisaria se identificar conosco, precisaria descer ao nível da nossa queda para nos levantar. E ao ser contado entre os transgressores, ele nos deu esperança, porque agora podemos ser contados entre os redimidos. Podemos ser lembrados, não pelas nossas falhas, mas pelo perdão que recebemos. Entre aqueles dois malfeitores, um foi salvo, um só. Mas isso basta para provar que até o último instante, até o último suspiro, a salvação, a graça, a amor. A cruz nos pergunta, em qual lado estamos? Rejeitamos ou reconhecemos? Zombamos ou nos rendemos? A resposta define tudo, mas a cruz do maio, ela nunca muda. Ela continua lá, firme, manchada de sangue, carregada de misericórdia, oferecendo vida para todo aquele que crê. Yeshua foi contado entre os transgressores, para que você, eu, todos nós, pudéssemos ser contados entre os filhos de Deus.